você puder, já abra a sua Bíblia aí em Hebreus. Pode deixar aberta no livro de Hebreus. Para quem está vindo todos os domingos, sabe que eu estou fazendo uma exposição na carta aos Hebreus. Já essa é a terceira mensagem nesta carta. Tudo indica que nós teremos mais uma ainda semana que vem. E aí eu talvez consiga encerrar esta carta tão preciosa. Para você que não está habituado, que não acompanhou as primeiras mensagens, lembrando que esta carta não tem um autor definido, né? Ela é uma carta escrita e hoje, nem ao longo da história, nenhum dos pesquisadores conseguiu identificar o autor desta carta. Alguns dizem que foi Paulo, outros alguém muito próximo a Paulo, mas não há uma identificação exata de quem escreveu a carta aos Hebreus, né? Mas isso não é tão importante. O mais importante é o conteúdo da carta e não quem escreveu. Claro que saber quem escreveu facilita um pouco a nossa leitura, o nosso entendimento, mas não é algo que seja crucial, né? Esta carta, então, é escrita a um grupo de pessoas, cristãos judeus daquela época, lembrando, então, que o povo hebreu era o povo judeu. Então, o escritor escreve exatamente para este público, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, judeus que haviam tido um encontro com Cristo Jesus e acabaram se convertendo. Claro que esses judeus, eles passaram a ser atacados de todos os lados. Eles não eram bem vistos por Roma, lembre-se que eu já ensinei sobre isso, porque eles não adoravam o imperador, mas também não eram vistos pelos judeus, bem vistos pelos judeus, porque eles também não tinham mais as práticas judaicas, não frequentavam mais o templo. Portanto, eles estavam vivendo um momento de grande perseguição, a ponto de perseguição física, perder os bens que tinham, ter as suas casas saqueadas. Então, este público específico que a carta de Hebreus se destina, eles estavam ali num momento muito complicado das suas vidas. E muitos deles mencionavam ou davam a entender que gostariam de voltar ao judaísmo, porque assim poderiam pertencer a um grupo. E aí o escritor de Hebreus, então, quando escreve, ele escreve justamente para mostrar a esses irmãos judeus, cristãos, que servir a Cristo era muito melhor, e que Cristo era muito melhor e maior do que todos os personagens que eles já estavam habituados. Tanto que ele começa a sua carta dizendo que o Senhor falou durante muitas vezes, durante muito tempo, de várias maneiras, através dos profetas. Esse era um tema muito comum entre os judeus, porque cresceram e toda a sua história está baseada nos escritos e naquilo que Deus havia dado aos profetas como orientação, e isso foi transcrito. E ele mostra então que nos últimos dias, naquela época e até os dias de hoje, Deus estava falando através do Filho, não mais dos profetas. Ele começa mostrando exatamente isso, que Cristo é muito maior do que os profetas. Depois ele vai mostrar que também Cristo era muito maior do que os anjos, porque os judeus tinham uma relação muito próxima com os anjos, né? Se você observar a própria lei, o texto lá do Antigo Testamento diz que foi entregue através dos anjos. Ou seja, então os judeus tinham uma relação muito afinada com os anjos, a ponto de quase uma idolatria com anjos. E aí vem o escritor de Hebreus mostrando então que Cristo era muito maior do que os anjos, porque os anjos eram portadores das boas notícias do próprio Cristo. Ou seja, os anjos eram servos do Criador, que era Jesus Cristo. Ele mostra aí, e depois você pode assistir essas mensagens, estão disponíveis, eu só quero dar um pano de fundo para você entender. Ele mostra, de fato, que os anjos eram prestadores de serviço, eram auxiliares, inclusive, da igreja de hoje, como o próprio texto diz, mas ele mostra que Cristo era muito maior do que os anjos, portanto, era muito melhor continuar servindo a Cristo do que voltar às práticas judaicas ou se tornar de novo um judeu e não um judeu cristão. Depois ele vai mostrar, então, a figura de Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Ele mostra, de fato, que Moisés foi um libertador. Quando você olha para a história do povo de Israel, eles têm Moisés na mais alta estima. Foi um legislador, aquele que trouxe as leis, que organizou o povo, trouxe leis cerimoniais. Ou seja, Moisés, de fato, era um grande homem, mas ele também mostra que Cristo era muito maior do que Moisés. Depois ele traz a figura de Josué, aquele que, a partir do momento que Moisés, então,
morre, ele entra na terra prometida, na Canaã, com o povo judeu, e ele então faz uma comparação que Josué levou o povo para Canaã física, terra, mas que Cristo nos leva para Canaã celestial, né? Então ele mostra também que Cristo é muito maior do que Josué. Então ele faz essa comparação justamente para mostrar para esses judeus que servir a Cristo, aonde eles estavam, era muito melhor do que voltar, não é, à práticas judaicas. Depois ele vai falar sobre o sumo sacerdote. Vocês devem lembrar, eu trabalhei bastante isso a semana passada. Ele mostra, então, o sacerdócio levítico, não é? Que vem lá de Arão, o primeiro sacerdote que foi consagrado por Deus, e toda a descendência de Arão, então, são sacerdotes de Israel, uma figura muito importante, mas ele mostra que Cristo vem de Melquisedeque, ou seja, vem da linhagem, não da linhagem sanguínea, mas Cristo é o mesmo sacerdote que a figura de Melquisedeque lá atrás, quando então ele tem um encontro com Abraão. Nós não sabemos de onde ele veio, nem para onde ele foi, ele surge na história, ele abençoa Abraão, e a mesma ideia de Cristo. Não é um sacerdote que vem de uma linhagem levítica, mas aquele que foi consagrado e ordenado pelo próprio Deus. Então ele vai mostrar esse sumo sacerdote, que é muito mais importante, não é, do que o sacerdote que Israel tinha. E a figura do sacerdote de Israel, queridos, era muito importante, porque era aquele homem que, através dele, os sacrifícios para perdão dos pecados do povo eram feitos, e, portanto, era uma figura bastante importante, e era uma figura que o próprio Deus, não é, consagrou lá atrás, quando, então, Arão, irmão de Moisés, é consagrado o primeiro sacerdote. Mas ele vai mostrar, o escritor de Hebreus vai mostrar justamente isso, que esse sacerdote, que é uma figura importante, que os judeus tinham uma consideração muito grande, mas ele era alguém que tinha que oferecer sacrifício pela sua própria vida, porque ele também era um pecador. Ele não só oferecia sacrifício pela vida do povo judeu, mas ele também oferecia um sacrifício por sua própria vida. E era um sacrifício momentâneo, porque ele tinha que fazer isso diariamente, ele tinha que oferecer sacrifícios, e o sacrifício anual, né, que é Yom Kippur, mas o sacrifício diário pelo perdão dos pecados do povo judeu. E aí vem Cristo, o sumo sacerdote, e oferece um único sacrifício, uma única vez, e este sacrifício, não é definitivo. Então ele vai mostrar exatamente isso, que esse sacerdote, o sumo sacerdote, que é Cristo, em relação ao sacerdote de Israel, era alguém muito diferente do que os sacerdotes que eles estavam habituados. Então, eu parei aí, a minha mensagem da semana passada encerra mostrando exatamente essa diferenciação. Foi isso que eu trabalhei nesses 2 domingos anteriores, e você pode ter essa mensagem completa depois, se você quiser. Está na nossa página no YouTube, você pode então assistir toda ela. E aí, a partir do capítulo 7, ele vai trabalhar, e eu não vou entrar muito nesse detalhe, ele vai trabalhar essa questão do sacerdote Melquisedeque. Ele vai mostrar exatamente a diferença de um ou outro. Aí você pode só se ater comigo no verso 11 do capítulo 7, só para você fixar melhor isso. Ele diz aí no verso 11 do capítulo 7 de Hebreus, que ele vai enfatizar ainda essa diferença. Ele diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, né, visto que a sua vigência, o povo recebeu, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Então ele está dizendo, olha, se esse sacerdócio levítico fosse de fato algo final, algo definitivo, por que haveria de levantar um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Ele está dizendo, se esse sacerdote que Israel tem, esse sacerdote que vocês já conhecem, se ele fosse suficiente, Cristo não precisaria ter vindo. Cristo não precisaria ser o nosso sumo sacerdote. Então, ele está mostrando exatamente isso. Ele está enfatizando a ideia do capítulo 6, ele traz para o capítulo 7, dando mais ênfase nisso, porque de fato era algo muito importante ali para o povo judeu. E ele continua no 12, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Ele está dizendo, quando o sacerdote morre, porque ele não é definitivo, ele morre, a lei muda junto com ele. Ora, no 13, aquele de quem se dizem estas coisas,
pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo do qual Moisés nada fala quanto ao sacerdote. Ele está dizendo assim, olha, Jesus não é um sacerdote que vem de uma tribo, porque a tribo de Judá, de onde ele vem, nunca teve um sacerdote. Então ele está mostrando que Cristo não é um sacerdócio de uma linhagem levítica, mas ordenado pelo próprio Deus, e aí ele quer mostrar de fato essa importância. No 15, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. É aquele que surgiu, abençoou e foi. E ninguém mais sabe aonde Melquisedeque foi parar, no sentido de que ele mostra que Cristo não tinha início, nem meio, nem fim. Ele surge por uma ordem de Deus, por uma direção de Deus, e ele se torna o sumo sacerdote. E aí no verso 16, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, ou seja, não veio de nenhuma linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele só enfatiza de novo para mostrar, não é? Porque lembrem-se que era uma figura central na cultura judaica. Ele precisava de fato mostrar a importância de um e de outro, sem tirar a importância do sacerdote, mas mostrar que Cristo era alguém muito superior a esse sacerdote. Lá no 22 ele diz assim: Jesus tornou-se, por isso mesmo, garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Ele está dizendo, do sacerdócio da linhagem de Levítico vieram muitos. Se você observar desde Arão até os dias de Cristo, dezenas de sacerdotes nasceram e morreram aí de uma linhagem levítica. Ele diz no 24, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Está dizendo, Jesus, o sumo sacerdote, é aquele que é capaz de salvar definitivamente para sempre. Não é algo que se encerra aí com o passar do tempo. Então ele usa o capítulo 7 para dar essa ênfase. Aí no capítulo 8 ele vai falar desse sumo sacerdote que ele traz uma nova aliança. Se você observar logo no capítulo 8, verso 1, ele diz assim, o mais importante do que estamos tratando sobre o sumo sacerdote é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então ele continua aí mostrando, e ele vai dizer no 8, se você olhar aí no 8, ele vai falar exatamente sobre essa aliança, essa nova aliança que ele traz, não é? Lá no 7 ele diz, pois se aquela primeira aliança feita lá com Moisés, com Abraão, fosse perfeita, não seria necessário, lá no verso 7, procurar lugar para outra. Né? E aí ele vai usar textos do Antigo Testamento para enfatizar isso. Então, o capítulo 8 ele trata exatamente da nova aliança. O capítulo 9 ele vai falar sobre a adoração terrena, então ele vai mostrar como é que era a adoração no tabernáculo, né? Criado por Deus, ordenado por Deus, dado por Deus todas as medidas, e ele vai mostrar a nova, né, a forma de adorarmos em Cristo, porque ele vai tratar exatamente disso. Se você observar capítulo 9, só para eu chegar no capítulo 10, que é o que eu quero trabalhar com vocês hoje, no capítulo 9, no 1, ele diz assim, ora, no 9:1, ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Então ele está dizendo que a adoração do povo judeu naquela época, ela tinha regras para essa adoração, não é? E tinha um santuário físico onde as pessoas iam adorar. Aí se você for lá depois do 9, você pular lá para o 9:11, não é? Porque ele está falando do 1 até o 10 sobre esse sacerdócio do tabernáculo terreno, e no 11 do capítulo 9 ele vai dizer assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, porque era a prática dos sacerdotes daquela época, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então ele mostra que o sacerdócio de Cristo é diferente porque ele não foi obtido, e o perdão dos pecados não é pelo sangue de bode ou novilhos, que era uma prática do sacerdote de Deus, mas pelo seu próprio sangue, portanto, definitivo. E aí, só para encerrar o capítulo 9, lá no verso 15, ele diz assim, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança,
para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, a nova aliança, salvação através de Cristo Jesus. E aí, ele então encerra o capítulo 9, que é justamente, eu não quero dar muita ênfase, você pode ler em casa, mas é uma sequência daquilo que eu falei a semana passada, tá bom? Mas preste atenção aí no capítulo 10, que é o capítulo que eu quero trabalhar com vocês hoje. Capítulo 10 de Hebreus, isso tem muito a ver com os nossos dias. Ele diz aí, a partir do verso 1, eu quero ler até o verso 18 e depois te explicar o que significa isso. Verso 1 do capítulo 10 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos. Então ele está ainda mostrando como é que era o antigo sacerdócio. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, no verso 3, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados, né? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, aí ele vai usar Salmo 40, ele diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele está usando aí Salmo 40, versos de 6 a 8. Verso 8, ele diz assim, primeiro ele diz, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E aí ele continua, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. No verso 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Verso 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Verso 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Verso 14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 15, o Espírito Santo também nos testifica a respeito. Primeiro ele diz, ele vai usar Jeremias, né? Eu já falei sobre esse texto, mas ele vai usar Jeremias. Verso 16, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. E no verso 18, onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Ou seja, ele está enfatizando o cuidado que o povo judeu deveria ter e que nós também devemos ter nos dias de hoje, para nós não banalizarmos o sacrifício definitivo de Cristo na cruz do Calvário. Então, o que isso significa? A nossa vida, a nossa condução, a nossa forma de viver tem que entender definitivamente que Cristo morreu na cruz uma vez por todas e os nossos pecados foram perdoados uma vez por todas. E, consequentemente, nós não precisamos de outras práticas senão obediência, senão sermos fiéis a essa palavra ao invés de ficarmos buscando algumas práticas que nos fazem ou que nos ensinam de uma forma equivocada. Para vocês verem como nós temos que ser cuidadosos com isso. Pensem comigo hoje na igreja brasileira, e aí eu sempre estou falando da igreja brasileira aqui, e não estou citando nome, nem denominação, nada. Eu só cito a igreja porque é o nosso palco, é onde nós estamos. Mas hoje, quando nós olhamos para a igreja brasileira, e algumas delas, me parece que o capítulo 10 aqui de Hebreus, ou pelo menos essa primeira parte aqui até o verso 18, nós não tivemos um bom entendimento disso. Por exemplo, quando nós temos campanhas com sacrifícios espirituais condicionais. Isso é muito comum hoje. Então, por exemplo, vamos fazer 7 madrugadas de oração para alcançar a vitória. Vamos fazer 12 dias de jejum e oração para 12 meses de vitória. Ou seja,
Queridos, não há nenhum problema em jejum, em oração, em separar um tempo para Deus. O problema está qual é o objetivo disso. Por que eu estou fazendo isso? Ou seja, quando eu começo a trabalhar estas situações, buscando então, não é, bênçãos a partir de um sacrifício pessoal que eu estou fazendo, eu estou desconsiderando o que está aqui no capítulo 10 de Hebreus. Ou seja, quando eu olho para o próprio texto, quando ele diz aí no verso 1, não é? Quando ele diz, não, no verso 18 do capítulo 10, olha o que ele diz no verso 18 do capítulo 10 que eu acabei de ler contigo. Onde esses pecados foram perdoados, não há o que mais é que ele está dizendo, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Ou seja, então todas as vezes que eu faço algo sacrificial para obter uma bênção de Deus, eu estou desconsiderando o sacrifício definitivo de Cristo. Pastor, mas eu não devo jejuar? Deve. Eu não devo orar? Deve. Eu não devo separar um tempo para ter intimidade com Deus? Claro que deve. Mas isso não pode ser algo em busca de um benefício pessoal. Isso não pode ser 7 dias para ter 7 anos. Não pode ser 12 dias para ter 12 meses. Ou seja, isso não existe. Nós não precisamos mais desse tipo de prática. Ou seja, eu posso ter um jejum, eu posso ter um tempo de oração. Isso a Bíblia nos orienta a esse respeito. Mas não como moeda de troca. Não como algo que eu vou fazer porque eu quero ter um resultado específico disso. E nós olhamos infelizmente, para a nossa igreja hoje, e isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso é muito comum, então eu desconsidero esse sacrifício definitivo de Cristo, ou seja, não há mais necessidade de nós fazermos sacrifícios quando estamos buscando esse tipo de coisa. Ou seja, queridos, quando eu tenho uma vida de obediência a Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tenho tempo de oração com Deus, quando eu sirvo de fato, né, a obra do Senhor, quando eu estou caminhando com Ele, Ele não vai me abençoar? É claro que Ele vai me abençoar. Ele não sabe do que eu preciso? É claro que Ele sabe do que eu preciso. Pastor, mas eu não posso pedir? Pode, claro que você pode pedir. Ele diz que pedir, dá-se-vos-á, não é isso? Nos manda bater, inclusive, ou seja, você pode. O problema é quando eu faço disso uma troca com Deus, né? Senhor, eu vou caminhar então até, até a Castelo Branco, porque caminhando até a Castelo Branco, não é, o Senhor vai honrar o meu sacrifício. Não existe mais. Agora, Senhor, eu quero caminhar até Castelo Branco, porque isso é bom, vai ser bom para a minha saúde, eu vou aproveitar esse tempo para orar, vou aproveitar esse tempo para louvar. Vá até Castelo Branco caminhando. Qual o problema? Não tem problema nenhum com isso. O que nós não podemos é transformar isso num sacrifício, né, para que eu obtenha uma resposta de Deus para o que eu quero. É esse o problema que nós estamos enfrentando hoje. Então, não viva nisso, não há mais necessidade disso na nossa caminhada. Porque, às vezes, querido, muitos estão fazendo essas coisas, mas não obedecem. Muitos estão fazendo essas coisas, mas continuam com a vida medíocre. Muitos estão fazendo tudo isso, todo esse sacrifício, continua mentindo, continua roubando, continua adulterando, continua fornicando, continua sonegando imposto, continua fazendo uma série de coisas. Ou seja, que relacionamento é esse com Deus que eu tenho, se eu tenho que obedecer a sua palavra? Não é? Então, continue, se você quiser, pode jejuar, pode orar, pode ter o seu tempo com Deus, mas isso tem que ser fruto da sua fé e da sua comunhão com Deus. Não pode ter uma troca em relação a isso. Uma outra coisa é o que nós estamos vendo muito hoje, são as festas judaizantes. É impressionante como nós temos hoje na igreja brasileira festas judaizantes. Eu conheço igrejas por aí que montam barraca, tem a Arca da Aliança. Amados, essas coisas não fazem mais parte, nunca fizeram da nossa vida e não devem fazer parte da nossa vida, porque não está dentro do contexto cristão. Ou seja, quando você olha para todo o Novo Testamento, vai mostrando que essas coisas elas não fazem mais parte da nossa vida. O verso 1 aí, no próprio texto que nós lemos do capítulo 10, o que ele diz no verso 1 do capítulo 10? Ele diz assim: a lei, olha comigo aí, verso 1 do capítulo 10, acabamos de ler. A lei traz apenas o quê? Uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não são a sua realidade, e não a sua realidade. Ou seja, que quando ele diz que a lei traz apenas uma sombra, ele está dizendo, olha, tudo aquilo que se praticava, tudo aquilo que a lei mostrava, era uma sombra daquilo que Cristo vai trazer com a sua vinda. É aquilo que Cristo trouxe com a sua vinda, morte e ressurreição na cruz. Ou seja, por que eu tenho que voltar a símbolos que eram apenas uma sombra daquilo que Ele pode me dar, se hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim? Não é? Eu não preciso mais dessas práticas. Ou seja, o texto mostra que isso eram situações provisórias daquela época que apontavam para Cristo. Ou seja, apontavam para Cristo, Cristo veio e eu continuo com as mesmas práticas.
Essa é a dificuldade que nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque senão nós vamos continuar com práticas que Cristo veio e já aboliu. Nós não precisamos mais dessas práticas. Não é? Celebrar os símbolos do Antigo Testamento é desnecessário, porque isso de fato nega, não é, essa realidade já revelada. Ou seja, Cristo é o verdadeiro Cordeiro, é o Cordeiro definitivo, é o sacrifício definitivo. Não precisamos mais de outro sacrifício, não precisamos mais aspergir sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado na cruz no nosso lugar, os nossos pecados já foram perdoados. Ele é o verdadeiro tabernáculo, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Nós ouvimos isso aqui, aprendemos isso aqui. Ou seja, eu não preciso mais dessas práticas, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Vamos ter aí uma arca da aliança. Para quê, queridos? Não há necessidade. Isso é desconsiderarmos o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Teologia da barganha, da retribuição. Como temos visto isso? Não é? Suba no monte, plante uma oferta para você receber dobrado. Eu fui num culto com o pastor Edson numa época, e aí nós divulgamos a campanha dos 40 dias de jejum e oração, que era uma campanha muito jóia naquela época. Fizemos durante muito tempo, que, diferente do que eu disse aqui, era uma campanha que você jejuava, fazia devocional, tinha seu tempo de oração, consagração, não era em troca de nada, era um tempo de intimidade com Deus. E a gente divulgava isso aí em vários lugares. Fomos numa igreja em São Paulo, uma grande igreja em São Paulo, um culto lotado, e o pregador, num determinado momento lá, ele diz assim, pega aí o seu talão de cheque. Eu falei, Jesus amado, graças a Deus que eu não estava nem com talão de cheque ali naquela hora. Né? Faça aí um cheque, coloque o seu nome, porque eu estou saindo daqui, vou não sei para onde, vou levar a tua oferta no monte, para orar lá no monte, Deus vai te abençoar. E o povo fazendo cheque, e o povo assinando cheque. Falei, Jesus amado, o que está acontecendo com o nosso povo? Não é? Ou seja, isso é uma barganha com Deus. Nós não precisamos barganhar com Deus. Amado, você tem que trabalhar. Você tem que produzir, você tem que estudar, você tem que se formar. Você que é jovem tem que fazer uma boa universidade, tem que ter um bom diploma, tem que ter um bom emprego. Deus vai te abençoar, mas é fruto do teu trabalho. Mas nós muitas vezes queremos resultado da parte de Deus assim, sem fazer nenhum esforço, não é? Sem fazer nenhum esforço. Não, você tem que produzir. Ele vai honrar o fruto do teu trabalho, o suor do teu trabalho, o que você está produzindo. Se Deus quer te dar algo, Ele vai te dar. Porque Ele é bom, Ele pode te dar, claro que Ele pode te dar. Eu tenho com a Toninha várias experiências de Deus agindo para nos abençoar, mas em momentos que a gente precisava, que estava numa situação que, e muitas delas só podia vir de Deus, não tinha outra forma, e Deus agia, como eu sei que Deus age na sua vida. Não é? Mas não faça disso uma barganha, não dê 50 para receber 500. Dê 50 porque você é grato a Deus, você quer abençoar o reino, você quer que o evangelho expanda, que os trabalhos aconteçam, mas cuidado com isso. Quando olhamos aí para o próprio livro de Hebreus, ele deixa claro, ou seja, Cristo já conquistou tudo o que precisamos para nos aproximar de Deus. E agora nós devemos viver uma vida de gratidão, de fé, de perseverança, e não por interesse. Não viva a tua vida cristã por interesse com o Senhor. Ele conhece o teu coração. Não é? Então tome cuidado com essa teologia da barganha que está se mantendo por aí. Uma outra coisa são as culpas mantidas pela falta de compreensão da cruz. Crente que vive com culpa, crente que vive se sentindo culpado o tempo todo e não entendeu que Cristo perdoou os seus pecados na cruz do Calvário, já foi perdoado. Eu não gosto muito desse termo não, mas tome posse disso. Tome posse da cura que Deus trouxe sobre a sua vida. Não viva com essa culpa que parece que você não se livra disso nunca. Não é? Deus já te perdoou, Deus sabe quem você era, Deus sabe quem é você hoje. Eu lembro que eu dizia assim para o Senhor, já falei várias vezes, Senhor, por que o Senhor não apaga algumas fases da nossa vida? Eu acho que Ele não apaga, sabe por quê? Porque Ele quer que nós não nos esqueçamos de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. Então é importante lembrar de quem nós éramos e quem nós somos hoje. Então, crentes que vivem sob o medo constante do inferno. Nós temos, querido, claro que todo mundo teme a morte. A morte é algo que nós tememos, porque é algo desconhecido para nós. Mas nós não precisamos temer a ponto do desespero, não. Nós tememos porque é natural. O homem tem medo de uma série de coisas, mas nós sabemos para onde vamos.
Você não precisa ter medo do inferno. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o inferno não precisa ser um temor, né? É um temor para quem não conhece Jesus. Mas se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o inferno não pode te assustar. Não faz parte da sua vida. Você sabe para onde você vai, não é? Se você morrer, mas tem crente que vive o tempo todo, não é, apavorado com isso. E aí vem se sacrificar mais, né, se fazer isso mais. Nós não vamos fazer nada mais. Nós vamos ter intimidade com Deus. Nós vamos obedecer a sua palavra. Porque senão, olha o que está escrito aí no verso 22 do capítulo 10. 22 do capítulo 10, que eu também, esse eu ainda vou ler contigo daqui a pouco. Mas observe só o verso 22 do capítulo 10. Ele diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com o quê? E com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Purificar do quê? De uma consciência culpada. Ou seja, quando ele fala nos purificar de uma consciência, é que a sua consciência era culpada e o sangue de Jesus veio e purificou a sua consciência. Tirou o peso do pecado, tirou este peso do seu coração. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, não há mais imputação disso sobre a sua vida, querido. Tome posse, no bom sentido disso, sobre a sua caminhada, não é? Ou seja, você precisa ter alívio, não precisa mais ficar com essa culpa sobre as suas costas. Então, é só para você ter uma noção e cuidado para nós não estarmos vivendo ainda como judeus, né? Como judeus cristãos, mas vivendo com práticas judaicas. Não precisamos mais disso. Não estou desvalorizando as práticas daquela época, mas nós não precisamos mais disso na nossa caminhada. Quando essas igrejas, ou quando qualquer um de nós troca a suficiência de Cristo por campanhas, festas ou sacrifícios simbólicos, nós estamos perdendo o coração do Evangelho, a essência do Evangelho, né, que é a suficiência de Cristo na nossa caminhada. Então, fica aí a primeira parte do capítulo 10, para você pensar sobre ela, né, o quanto nós podemos aprender com isso. Depois, se você caminhar comigo um pouquinho mais aí a partir do verso 19, né, olha aí a partir do verso 19, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, porque Cristo entrou, né, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E aí ele vai continuar falando aí no 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E aí no 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, ele vai tratar aí exatamente sobre isso, ou seja, a expressão aí que ele usa de lugar santíssimo aponta para o Santo dos Santos, né, onde apenas um sumo sacerdote naquela época podia entrar. Mas agora todos que creem em Cristo têm livre acesso. Essa é a diferença, ou seja, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Não é mais algo só do sumo sacerdote ou do sacerdote daquela época, né? Mas hoje, a partir de Cristo, todos nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, ou seja, a presença de Deus todos os dias, né? E ele fala sobre esse novo caminho e vivo, um vivo caminho que é o próprio Cristo Jesus. Aqui é interessante, porque quando nós pensamos nesse acesso a Deus, que só o sacerdote tinha no Santo dos Santos, você tem que lembrar de dois pontos interessantes. Lá em João 3,16, por que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Unigênito é de uma única essência, igual, não é? É o único, Filho gerado eternamente, da mesma substância do Pai. Ele é divino, eterno, não criado. Então, quando Deus amou o mundo de tal maneira que manda, ou que entrega, ou que dá o seu Filho unigênito, ele deu aquilo que era único, não há outro igual, não há outro igual. Então entenda isso, o unigênito é aquele que é único, foi esse que veio, né,
por amor a este mundo, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Então, esse é um ponto que você precisa entender para você entender a entrada no Santo dos Santos. Então, ele vai mostrar como unigênito esta singularidade, né, de Deus e Jesus ao mesmo tempo, que é o Filho eterno enviado para a nossa salvação. Aí, quando você olha no próprio livro de Hebreus, se você voltar comigo, e eu só fique bem atento para você não confundir, volta lá no capítulo 1 de Hebreus, veja o que ele está dizendo no verso 6 do capítulo 1, para você entender a entrada no Santos dos Santos. 1:6, o que ele diz aí? Você pode até ler a partir do 1:5. Ele diz assim a partir do 1:5, Hebreus 1:5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez diz: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. E aí no 6, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, e aí ele vai continuar dizendo. A diferença aqui, quando você lê em Hebreus, a diferença é que aqui já não é mais unigênito, aqui é o primogênito, o primeiro. E aí, se você observar, e aí você não precisa abrir, mas Colossenses 1:15 diz assim, Colossenses 1:15, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro de toda a criação. Romanos 8:29, ele diz, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Só para você entender a diferença, quando o Senhor ama, Deus ama o mundo de tal maneira que manda o seu Filho unigênito, que é aquele único, igual em essência a Ele, não é? Que existe desde a eternidade, Ele manda esse unigênito, o Filho unigênito, para que nós tivéssemos salvação. Depois, o primogênito é o primeiro entre os irmãos que entra no Santo Santo. Ou seja, nós temos acesso a Deus porque o primogênito, Cristo Jesus, morreu na cruz no nosso lugar, não é? Dando espaço a muitos irmãos. Entenderam isso ou ficou confuso? Entenderam? Ok? Então, nós temos o unigênito, que é o único que vem, porque Deus nos amou a tal ponto que deu o seu Filho unigênito. E Cristo é o primogênito, não é? Aquele que abriu o caminho para mim e para você. Ou seja, nós podemos estar na presença do Pai, porque é o primogênito. Cristo Jesus morreu no nosso lugar. É isso que o livro de Hebreus está dizendo. Ou seja, olha o nosso privilégio, nós não precisamos voltar às práticas. Nós não precisamos mais fazer absolutamente nada, porque Ele, o primogênito, deu a nós, a mim e a você, acesso ao Pai, definitivo, de uma vez por todas. Não é algo que precisa ser feito, não é? Eu não preciso ir lá e fazer um sacrifício para ter acesso ao Pai de novo. Ou seja, então a ideia do primogênito, que é essa posição de supremacia, ele é o herdeiro, o líder da nova criação, e é o primeiro a ressuscitar e nunca mais vai morrer. Por isso é que eu e você temos acesso a isso. Primeiro e supremo entre os que ressuscitaram para a vida eterna, ou seja, o que abriu espaço para mim e para você. Então, queridos, entenda isso. Não há mais barreira entre você e Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ou seja, você não precisa de nenhum intermediário para falar com Deus. Você não precisa do pastor, você não precisa de padre, você não precisa de um guia espiritual. Você fala diretamente com Deus. Ou seja, os judeus precisavam ir até o sacerdote. Os judeus precisavam ouvir um profeta para ouvir a voz de Deus. Você tem aqui, olha, o tempo todo. Deus fala contigo, leia a palavra. Você fala com Deus, ore, põe o teu joelho no chão, tenha tempo de oração com Deus. Você está com a vida complicada, você pede perdão, Ele te perdoa, não precisa mais de sacrifício, já foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou seja, não há mais barreiras entre você e Deus. Isso é um benefício para mim e para você, que às vezes nós não entendemos, ou não valorizamos, ou talvez a nossa cabeça não tenha entendimento dessas coisas. Não há barreira mais entre você e o Criador de todas as coisas. Um Deus todo-poderoso, não há barreira entre você e Ele. Se você quiser falar hoje com Donald Trump, principalmente hoje, você não vai conseguir. Vai? Não vai. Mas você fala com Deus, que é muito maior do que Donald Trump. Muito maior, não tem nem comparação. E às vezes nós não entendemos isso. Aproxime-se sem medo. Aproxime-se dele com fé, com arrependimento, se necessário. Se arrependa na presença dele. Abandone o formalismo, abandone a culpa. Não é? Você tem acesso aberto a ele. Cristo, o primogênito, veio para te dar abertura e acesso ao Pai. Tranquilo? Privilégio nosso, não é? Poder falar com ele. A qualquer momento, em qualquer lugar.
Não precisa ter formalidade nenhuma. Você pode estar deitado em pé no banho, no carro, passeando, cantando louvores. Não importa, você pode falar com ele sem formalidades. Dos versos 23 a 25 que eu já li contigo, ele vai falar sobre nos apegarmos com firmeza à esperança que professamos. Aquele que prometeu é fiel. Então ele traz a fidelidade de Deus, aquele que prometeu sobre as nossas vidas. Ele vai mostrar que a perseverança está conectada à fidelidade a Deus, ou seja, o que Deus quer de mim e de você, querido, não é mais sacrifício. Nós não precisamos mais nos sacrificar, nós precisamos obedecer. O que Ele quer de nós é obediência. O que um filho quer, o que um pai quer do filho? Obediência. Todas as vezes que as desavenças existem entre pais e filhos é por causa de desobediência. A mesma coisa Deus quer de nós, obediência, obediência à sua palavra. Viver pela fé é também viver em comunhão, o que ele está dizendo aí quando ele diz assim, olha, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima-se o dia. Não é? Naquela época, muitos judeus estavam se afastando, judeus cristãos. Primeiro, porque não queriam ser identificados como cristãos e tinham medo da perseguição. Segundo, porque achavam que podiam viver uma vida solo, né? Ser um crente aí, agente secreto. Ninguém precisa saber que eu sou crente. Ou achavam que podiam viver a vida cristã longe da comunidade, longe da igreja, longe do corpo do Cristo. Hoje não é diferente. Hoje muitos de nós, ou muitas pessoas, estão tentando viver uma vida cristã distante, longe, e isso tem sido um problema. Ou seja, e o próprio texto nos alerta, não deixem de se reunir como igreja, não deixem de se reunir como família, não deixem de caminhar em comunidade. Nós precisamos nos reunir regularmente. Isso está em todas as declarações doutrinárias, confissões de fé. Se você fizer um estudo, você vai ver que desde os primórdios dos tempos e desde da palavra que nós estamos vendo aqui, há uma clara orientação. Cuidado, não deixe de se reunir como família. Cuidado, não fique distante. Cuidado, olha, quanto mais distante você estiver, mais difícil vai ser para você dar continuidade na sua vida cristã. Então, a vida cristã, querido, não é individualista, mas ela é comunitária. Não dá para você viver a vida cristã isolado, sozinho. Você precisa compartilhar. A reunião da igreja local é parte essencial da fé bíblica. Não tem... Quantas pessoas você conhece aí hoje que tentam... Né, a gente tem hoje um termo aqui chamado de desigrejados. Me fala um desigrejado que você conheça que está bem. Você conversa com ele está firme, está servindo. Não sei o que ele está servindo, porque não tem lugar para servir. Se eu sou desigrejado, que a gente serve na igreja. Não é? Você não tem outro lugar para servir. Você pode até servir o irmão durante a semana, que está com uma necessidade, mas você serve o corpo de Cristo, se reúne como igreja. Então, não conheço nenhum desigrejado que esteja bem. Né? Não participar da vida da igreja é negligenciar o corpo de Cristo. Né? O próprio Senhor nos exorta a partir disso. Então, muita gente hoje acha que crer em casa é o suficiente. Não, sabe? Crer em casa não é o suficiente. Né? Ser um cristão só de cultos online não é suficiente. Nós temos aqui na igreja um casal que nos acompanha à distância, assim, porque eles têm uma dificuldade de vir ao culto, moram fora daqui, têm dificuldade de saúde. Esse pode ser um casal que continua assistindo o culto de casa, mas os outros não conheço mais nenhuma outra família da nossa igreja que necessita ser um crente online, não é? Mas é difícil, não dá para você ser um crente online, você precisa estar junto. Se afastam da comunhão, muita gente se afasta por quê? Por mágoa, por desânimo, né? Por individualismo, e aí a gente tem que tomar cuidado. Se você está magoado, acerta a tua vida, seja com o pastor, com o irmão, não importa. Não pode se afastar por mágoa. Se a igreja que você frequenta não é a que você gostaria, acha uma igreja que você se adeque. Agora, cuidado. Né? Às vezes nós queremos nos adequar à igreja e não sermos bênção para a igreja. Sempre vai haver dificuldade em qualquer igreja que nós formos. Substitui a igreja local por conteúdo online. Hoje é muito comum isso. Né? Não tem envolvimento real. E cuidado, porque nós estamos começando a criar relacionamentos à distância. Nós precisamos de abraço, gente. Eu gosto de abraço, eu gosto de contato, eu gosto de estar perto das pessoas.
Toninha gosta disso, nós gostamos disso, a distância é sempre ruim. Então, a orientação e a ordem aí de Hebreus para nós é isso, não é? Tomar cuidado, não é? Porque a fé se fortalece em comunidade, não tem outra forma. Priorize a comunhão cristã, presencial, né? Fraterna, estimuladora, onde nós estimulamos uns aos outros. Participe ativamente, sirva, ame, estimule outros a fazê-lo. Não dá para ficarmos à distância, não é? Desta forma. Então, fechamos aí até o verso 23. Depois, leia comigo de 26 até o 31. Ele diz assim, ele vai trazer um outro alerta para nós. Ele diz assim, olha que alerta sério aí a partir do verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha que coisa séria. Então, veja que desde do capítulo 1 ele está dando uma série de orientações. Ele está mostrando a importância, ele está falando sobre o sacrifício, ele está falando sobre o sumo sacerdote, ele está falando sobre a suficiência de Cristo, então, ele está falando sobre estarmos em comunhão, sobre caminharmos juntos. E aí no 26 ele vai dizendo assim, olha, com tudo isso que vocês ouviram, com tudo isso que vocês já sabem, ele diz aí, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, ele diz assim, olha, agora que vocês conhecem a verdade, se vocês continuarem pecando deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, não teve nenhum sentido. Então ele vai dizer no verso 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ou seja, alguém que não cumpria a lei, 2 ou 3 testemunhas diziam sobre ele, e essa pessoa era executada, é isso que ele está dizendo aí. E ele continua no 29, quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Está dizendo, olha, meu irmão, se lá atrás não cumpriu a lei de Moisés, você era executado, imagine agora, se você não considera o sacrifício de Jesus, que foi feito na cruz no teu lugar. Ele diz no verso 30, pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está dizendo, você que conhece a verdade, você que já aprendeu sobre ela, você que já se converteu, você que já caminha com o Senhor, se você continua pecando deliberadamente, dura coisa você está fazendo, porque você vai enfrentar o Deus vivo, você vai enfrentar o Deus que é justo, é isso que ele está dizendo aí. Ou seja, o texto fala do pecado deliberado, consciente, aquele pecado rebelde, não de uma fraqueza ocasional, mas aquilo que você está constantemente, você sabe que é pecado e continua fazendo aquilo. É isso que o texto está dizendo aí. Não há outro caminho fora de Cristo. Rejeitar sua obra é pisar no Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. É como você pisasse no próprio Filho de Deus. O juízo é certo, Deus é amor, mas também é justo. Ele é justo. Mas Deus é amor, mas ele é justo. E ele vai julgar segundo a justiça dele. É isso que nós precisamos entender. Então você precisa examinar a sua caminhada, você precisa perseverar, você precisa entender se você não está negligenciando a sua fé, se você está, de fato, tendo uma caminhada com o Senhor. E hoje, queridos, nós temos, de novo, voltando para a nossa igreja, para a igreja brasileira, nós temos muitas coisas aí que acabam fazendo com que as pessoas se sintam mais à vontade para continuar com algumas práticas. Quando olhamos que a graça do Senhor, aquela graça que nos alcança, graça é favor imerecido, essa graça que nos alcançou, mas essa graça não é uma licença para viver como nós quisermos. A graça verdadeira, ela produz frutos, mas eu peguei alguns tipos de graça que eu já ouvi por aí, para você ter uma ideia. Eu já ouvi sobre graça barata, não sei se você já ouviu sobre isso. Graça barata. Graça barata, ela quer dizer que Deus perdoa tudo, não é necessário mudar de vida. Então, isso é pregado por aí. Deus perdoa tudo, você não precisa mudar de vida, ou seja, você pode continuar com a mesma vida que você está, porque a graça de Deus te alcançou. Essa é a graça barata, não custou absolutamente nada, ou custou muito pouco, graça barata. Uma outra coisa é a graça meritória ou condicional. Graça meritória ou condicional. Você precisa pagar o preço. Você precisa pagar de novo em as campanhas. Você precisa pagar o preço.
com jejum, com votos, com campanhas, sacrifício. Né? Então, essa graça meritória. Você precisa merecer isso. Só que o termo graça é favor não merecido. Seria um favor que nós não merecíamos. Nenhum de nós merecia. É Ele que nos alcança com essa graça, que é um favor de Deus para mim e para você. Portanto, essa graça meritória ou condicionada, ela não existe. Também tem a graça psicológica, né? Ela reduz a graça a um sentimento de autoaceitação. Você precisa se aceitar. É assim mesmo, você é assim, né? Vai fazer o quê? Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é amor, então você se aceita do jeito que você é. Essa é a graça psicológica. E, por fim, tem a graça como licença para pecar. Parece filme de 007, né? Que tinha licença para outra coisa. Então, a graça é licença para eu viver do jeito que eu quiser. Afinal de contas, eu estou debaixo da graça agora, não estou mais debaixo da lei, eu posso viver do jeito que eu quiser. Tome muito cuidado, porque graça não é isso. Graça é um favor que nós não merecíamos e que Deus, na sua infinita bondade, nos concedeu. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou de uma vida, não é, suja, pobre, miserável. Ele nos tirou da direção do inferno, da escuridão e nos trouxe à luz. Isso é a graça de Deus. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos viver de acordo com essa graça. Nós vamos valorizar isso, não no sentido de que nós podemos pagar por ela, não, mas é viver uma vida de obediência ao Senhor. Então, tema a Deus com reverência e confiança, entendendo que essa graça você não merecia, mas Ele te deu por pura bondade. Então, tome cuidado com essa graça barata, porque ela pode te levar, né, para aquele lugar que você sabe para onde eu estou dizendo, tá bom? Verso 32 a 34, então ele vai trazer aí agora, para nós lembrarmos da fidelidade de Deus, ele diz aí no 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, está dizendo assim, olha, vocês estão apavorados, correndo, querendo voltar à prática judaizante, mas nos primeiros dias vocês suportaram tanta coisa. O que está acontecendo que vocês querem voltar a essas práticas? Ele diz no 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ele está dizendo, olha, não se esqueçam, vocês já passaram por lutas, perseguições, perdas, mas perseverem com alegria, é isso que ele está dizendo. Vocês precisam lembrar e ter consciência de que hoje, apesar do que vocês perderam, vocês têm algo muito melhor, algo que é superior, que é permanente. O escritor está motivando essas pessoas, fazendo com que eles se lembrem do passado. Vocês já passaram por lutas, vocês já sofreram situações muito maiores do que vocês estão sofrendo hoje. E lembrem-se, o que está preparado para vocês é algo maior, é algo superior, é algo permanente, não é algo provisório. Então, queridos, eu e você precisamos nos lembrar como Deus tem nos sustentado. Deus tem sustentado cada um de nós aqui. Alguns estão passando por lutas de saúde, Deus tem sustentado. Alguns estão passando por lutas financeiras, Deus tem sustentado. Alguns estão passando por desempregos, Deus tem sustentado. Não é? Mas Deus tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. Ele está dizendo, a fé que sobreviveu a ontem vai enfrentar o hoje, vai continuar enfrentando o amanhã. É esta fé que eu e você precisamos ter. Nós não sabemos como serão os nossos dias amanhã. Mas essa mesma fé que nos sustentou até agora é a mesma fé que vai continuar nos sustentando. E ele termina dizendo que há uma herança eterna que está reservada para nós e que nada se compara a isso. É isso que você precisa entender, querido. O que Deus tem reservado para mim e para você não se compara a nada que você viu até agora. É porque a nossa mente é muito pequena para entender essas coisas. O que Ele tem reservado para nós é infinitamente maior e melhor do que o que nós temos aqui. Então, ele traz, o escritor de Hebreus, ele traz a lembrança para eles entenderem o passado, e isso serve para mim e para você nos dias de hoje. E aí, 35 a 39, ele vai terminar esse capítulo, ele diz assim, do 35 para frente, ele vai mostrar, não é, que há uma promessa para aqueles que não retrocedem. Ele diz assim no 35, por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Olha só que interessante, ele nos traz um alerta e nos mostra um benefício. Então, ele diz assim, olha, por isso,
Não abram mão da confiança que vocês têm. Confiança em quem? Em Deus, né? Em Cristo, no sumo sacerdote. Ela será ricamente recompensada. 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, e aí ele vai usar Abacuque, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Nós vivemos por fé, queridos, não por vista. A gente vai ver semana que vem Hebreus 11, que mostra os heróis da fé. E ele continua, e se retroceder, não me agradarei dele. E aí ele termina no 39. Nós, que ele está dizendo nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ele termina o capítulo 10 dizendo isso, ou seja, nós não somos dos que retrocedem. Então ele diz, não seja dos que retrocedem, sejam dos que avançam. Sejam dos que avançam, porque esses que avançam são os que creem e os que serão salvos. O que começou em fé precisa continuar em fé. O justo viverá pela fé. Quem retrocede se afasta da graça de Deus, do favor que Ele nos deu. Mas nós não somos dos que retrocedem, somos dos que perseveram e são salvos. Então a confiança, queridos, ela é mantida na jornada. É isso que você precisa entender. A confiança que nós temos em Deus, ela é mantida na caminhada, na jornada, no avanço, nas lutas, nas alegrias, no choro, né? Nas risadas e assim por diante. Então você precisa alimentar a sua fé diariamente. Alimente-se diariamente, alimente a sua fé diariamente. Enfrente as pressões, enfrente as provocações com coragem, porque há recompensa. E isso me encanta. Isso me encanta, porque ele está dizendo assim, olha, enfrente, não desanime, vença isso, porque há uma recompensa para você. Parece coisa de criança, né? de filho, quando a gente, olha, faça o dever de casa direitinho que tem doce. Deus faz isso com a gente, olha que Deus bom, ele diz, olha, enfrente as dificuldades, mantenha-se firme, há uma recompensa para você. Viva como alguém que crê e crê até o fim, que não desanima em momento nenhum. E aí, queridos, eu quero concluir esta mensagem com você. Nós estamos até aqui trabalhando firme para você, e eu tenho trabalhado firme para você entender. Não é que Hebreus trata de perseverança. Perseverança. É essa palavra que eu quero que você guarde. Persevere, se mantenha firme. Né? Ele nos mostrou lá atrás a superioridade de Cristo sobre profetas, sobre anjos, sobre Moisés, sobre Josué. Ele vem mostrando isso durante todo o tempo. Mostrou um Cristo superior a tudo isso. Mostrou que Ele é o nosso sumo sacerdote, o Filho de Deus, Salvador, mediador perfeito. É isso que todo o livro de Hebreus vem nos mostrando até agora. Hoje trabalhei com você no sentido de você entender que você precisa permanecer firme, não importa a luta que você esteja passando, permaneça firme, com uma fé viva, com um amor prático, aquele amor que se deslancha em atitudes práticas, com a esperança constante, porque há uma recompensa para nós. A obra está sendo feita, o caminho está aberto, a promessa está aí firme da parte do Senhor, e Ele nos chama a não retroceder. Não retroceda, não dê um passo atrás. Avance na tua fé, avance na tua caminhada com o Senhor, porque nós não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Viva como alguém que já foi alcançado. Você já foi alcançado pelo Senhor. Você não é alguém que será alcançado, você já foi alcançado, o Senhor já te encontrou, você já teve um encontro com Cristo, já teve a tua vida transformada. Prossiga como quem crê no que virá. Nós sabemos o que nos espera. E persevere, porque Cristo, querido, esse Cristo que nós servimos, Ele é superior a tudo isso que nós vemos aqui, que os judeus praticavam e viviam durante toda a sua vida, e que Ele voltará. É nisso que você precisa crer. Ele voltará porque Ele prometeu. Amém? Abaixa a sua cabeça. Quero orar contigo. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma vez, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, por esta carta tão preciosa. Obrigado porque, como temos aprendido com a Tua palavra, Deus, e eu tenho orado por isso, o Senhor sabe disso, que a nossa igreja seja uma igreja bíblica,
que nós possamos estudar a Tua Palavra, entender a Tua Palavra, viver a Tua Palavra e obedecer a Tua Palavra. Livra-nos, Pai, de situações que nos afastem dela. Livre-nos, Pai, de situações que sejam só distrações. Nós não queremos distrações, Pai. Nós queremos olhar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, consumir a Tua Palavra. A Tua Palavra é alimento para nós. Portanto, Pai, tira do nosso coração toda a distração, tudo aquilo que nos afasta da Tua Palavra, Deus. Mas nós queremos, de fato, ser uma igreja que ame a Tua Palavra, que ame estudar a Tua Palavra, que queira estudar a Tua Palavra, aprender dela e, acima de tudo, obedecê-la. Por isso, Pai, que tudo isso que nós vimos nessa manhã possa permanecer no nosso coração. Não permita, Pai, que nada tire da mente dos nossos amados aqui nessa manhã, dos que estão em casa, o que nós ouvimos e o que nós aprendemos nessa manhã. Que a nossa vida possa agradar o Senhor, alegrar o Teu coração. E que a Tua Palavra seja de fato o nosso manual de vida, que nós possamos caminhar a partir dela, através dela e com os ensinamentos dela. É assim que eu oro. Muito, mas muito agradecido ao Senhor por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.